Nessa semana nós vamos entrevistar o Dr. Manuel Maia. O Dr. Manuel Maia é um ilustre advogado aqui do Rio de Janeiro e presidente recém-eleito do CRECE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui da nossa cidade, né? Nós vamos conversar com ele sobre diversos assuntos ligados ao mercado imobiliário, à construção civil. Vai ser uma matéria muito interessante. Não perca, hein? Senhores telespectadores, o programa Justiça Sem Fronteiras vai entrevistar na oportunidade o Dr. Manuel Maia. O Dr. Manuel Maia é hoje o presidente eleito do CRECE aqui do estado do Rio de Janeiro e nós vamos conversar com ele sobre diversos aspectos ligados ao mercado, né? À construção civil, ao mercado imobiliário, etc. Exatamente. Bem, eu estou vendo aqui na minha ficha que o CRECE, o mercado imobiliário, nós vamos fazer referência à construção civil no Brasil como um todo e no Rio de Janeiro em particular, não é isso? Sim. Como é que você vê esse panorama, Manuel? Porque, afinal, nós, no Rio de Janeiro, no Brasil também, né? Mas no Rio de Janeiro, particularmente, nós vamos viver grandes eventos, não é isso? Vamos. Que vão atrair muitas pessoas e isso movimenta todo o mercado financeiro, inclusive o mercado imobiliário. Eu estou falando certo ou estou errado? Certíssimo. Então me diga, como é que um especialista como o senhor vê essa movimentação toda? Olha, aliás, deixa eu lhe fazer uma pergunta antes, que é uma curiosidade, mais do que uma pergunta, é uma curiosidade minha. Porque, como é que o senhor explica, se isso tem explicação, esse boom que aconteceu no mercado imobiliário há muito pouco tempo aqui no Rio de Janeiro? Olha, o boom do mercado imobiliário do Rio de Janeiro, na realidade, ele tem várias origens. Primeiro, que havia um represamento muito grande do mercado imobiliário, as pessoas não investiam em imóveis e depois passaram a investir em imóveis na razão da política internacional desde 2008, com aquela crise dos Estados Unidos. A população verificou que a aplicação de recursos no bem que nós chamamos de raiz, aquele bem sólido. Como dizem os portugueses, no tijolo. No tijolo, exatamente. A aplicação no tijolo, ele é mais saudável porque tem mais garantia. E as pessoas passaram, com a lei também 12.011, a lei que alterou em parte a lei do inquilinato, facilitou muito a desocupação. O judiciário hoje está sendo mais ágil, mais veloz, e isso permitiu que as pessoas pudessem também comprar imóveis para alocação, para investimento. E nós não temos muito uma cultura de investimento no Brasil em imóveis, as pessoas viverem de imóveis, mas hoje já se passou e há empresas estrangeiras hoje construindo muito, comprando muito de empresas brasileiras aqui exatamente para alocação. Certo. Entendeu? A locação sofreu muito com a inflação, né? Essa que é a verdade, né? Entulhava os tribunais com um conflito permanente entre proprietário e locatário. Isso são coisas que eu vivi, por isso que eu estou te afirmando, né? Todo dia o tribunal está infestado de ações. Hoje não existe mais. Não, hoje as coisas... Mas porque estabilizou a economia, então esse relacionamento locatário se faz com mais calma, né? Exato. Com mais tranquilidade, né? Isso foi saudável para o mercado imobiliário. Muito saudável. Né? O senhor vê o seguinte, existia um desembargador aqui, o desembargador Luiz Antônio de Andrade, que foi presidente do Tribunal de Justiça. Grande figura. Foi presidente do Tribunal de Justiça com a obra monumental, o Manual da Lei do Inquilinato. E essa obra dele, na realidade, ele sempre dizia, em uma palestra lá no Instituto dos Advogados, ele dizia, o problema do Brasil não é legislação só, é inflação. Temos que acabar com a inflação, acabando com a inflação, o mercado imobiliário se melhora. O senhor vê o seguinte, nós tivemos aqui, na própria lei atual, 8.245, tem a revisão de aluguel, tem a renovatória do aluguel, são ações que o proprietário, na revisão, pode pleitear uma redução do aluguel ou o locatário uma redução do aluguel e o proprietário um aumento do aluguel. Essas ações, às vezes, eram campeãs no Fórum do Rio de Janeiro e no Brasil inteiro, por que não dizer, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas queriam aumentar o seu aluguel, na revisional da locação residencial, que era de 5 anos, passou para 3 anos,
o prazo, exatamente, porque 5 anos já era muito, foi reduzido para 3 anos. Era a enxurrada de ações que se propunham naquela ocasião. Essas ações hoje não tem nenhuma que se distribui no Fórum do Rio de Janeiro, porque hoje a gente faz tudo para que o inquilino não saia do imóvel, que ele continue no imóvel, porque ele está pagando um aluguel saudável, ele conta com aquele aluguel de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e tem um poder aquisitivo para aquele aluguel, e ele é intocável, entendeu? Não há por que se falar em inflação, enquanto que antigamente esse mercado era muito ruim por causa da inflação. Você já alugava o imóvel no primeiro mês, e quando ia receber o primeiro aluguel, já estava defasado. O conflito já estava instaurado. Já estava instaurado o conflito, isso era horrível para o mercado. Então, hoje, com a pacificação, com a estabilidade econômica que veio com o Plano Real em 1996, isso começou a melhorar e hoje realmente é uma situação bastante favorável ao investidor de imóvel, aquele que investe seus recursos na compra de imóveis para locação. Quer dizer, então, em 2 planos, né, Tomás? Não só na base, quer dizer, quanto ao investimento na construção propriamente dita, como também no próprio mercado da locação. Influiu nos 2 níveis, me parece, né? Agora, me diga uma coisa, também uma curiosidade que eu tenho. Esses eventos, a Olimpíada de 2016, né? A Copa do Mundo de 2014, essa Copa das Confederações agora para o ano, em 2013, né? Quer dizer, a notícia ali, é claro que estava num patamar, o imóvel tem muito disso, né? Ele fica parado durante algum tempo, de repente ele dá um salto, né? Mas eu lhe pergunto, a notícia desses eventos influiu de alguma maneira nessa expansão do mercado, uma hora para outra? Doutor Carpena, vários fatores levaram à modificação do mercado imobiliário. Um deles foi a aprovação pelo Congresso Nacional da Lei 9.514, que é aquela que criou a alienação fiduciária para financiamento de imóveis no Brasil. Sim. E nós sabemos que o sistema financeiro de habitação, antes pela lei que criou o BNH 4.380, era uma lei que tinha, vamos dizer, uma morosidade muito grande, porque você tinha que discutir, tinha que executar um processo, uma dívida hipotecária, era um processo muito demorado, e aquilo perpetuava, às vezes, por anos e mais anos no Poder Judiciário, porque queriam discutir todas as teses. Enquanto que com a alienação fiduciária tornou-se muito mais rápido o processo, porque o credor fiduciário, ele pode haver logo o imóvel, entendeu? Vender as garantias ficaram maiores, né? Ficaram maiores. Outro fator importante, que o próprio sistema financeiro ajudou bastante nisso, foi aumentar o prazo de financiamento. Nós tínhamos um prazo de 15 anos, passamos a ter um prazo de 25 anos. As classes sociais passaram a ter um maior acesso à compra dos imóveis. Então, hoje, a pessoa, o poder aquisitivo das pessoas hoje facilitou muito, ajudou bastante, e nós temos classes hoje que não tinham condições, às vezes que a gente chama aí de classe D e E, que não tinham condições da compra do imóvel, e hoje essas classes já podem comprar o imóvel, porque tem um poder aquisitivo para isso, pela facilidade do pagamento do financiamento em até 25 anos. O senhor aí está incluindo também, dentre diversos fatores, o problema do Minha Casa Minha Vida. Minha Casa é Minha Vida também. O Minha Casa é Minha Vida, sobretudo, porque o Minha Casa é Minha Vida tem três regras. Um poder aquisitivo até 44 mil, outro até 75 mil por aí, o outro ia a partir de até 140 mil. Quer dizer, hoje as pessoas, mesmo com poder aquisitivo menor, ganhando pouco salário, porque no programa Minha Casa é Minha Vida, com financiamento de 44 mil reais, há subsídio do poder público, há subsídio orçamentário para que haja uma redução. Muito bem. Nós vamos continuar conversando com o Dr. Manuel Maia no próximo bloco sobre o problema da construção civil e do mercado imobiliário, daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando a oportunidade o Dr. Manuel Maia, presidente eleito do CRESSE, que é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis aqui do Rio de Janeiro. Doutor Maia, me diga uma coisa, no bloco anterior nós chegamos a jogar a ideia no ar, mas não fomos adiante. Eu quero voltar a isso, que é um assunto muito importante. Perfeito. 2 assuntos. Primeiro, Minha Casa Minha Vida
deve ter mexido muito com esse mercado também, embora seja num nível mais, como se diz hoje, classe C, B, D, não sei o quê, mas num determinado patamar, isso mexeu muito com o mercado. Né? Não tem a menor dúvida disso, Minha Casa Minha Vida trouxe para o mercado, trouxe para a moradia própria as pessoas de uma camada social mais restrita, uma camada social de poder aquisitivo menor, mas isso veio facilitar exatamente que essas pessoas passassem a ter o direito à moradia. Isso ajudou bastante, até eu falei isso no bloco anterior, o financiamento até 44 mil tem um subsídio governamental, verba prevista em orçamento da União, e isso ajuda bastante aquele que tem a financiamento para Minha Casa Minha Vida. Muito bem. E eu quero voltar também, doutor Manuel, o senhor passou para outros planos muito importantes também de exame, né? Mas esses eventos que vão ocorrer a curto prazo, eles influenciaram, veja só, psicologicamente, esse boom que aconteceu com os imóveis no Rio de Janeiro? Influenciaram e muito. Sabe por quê? Um apartamento na Avenida Atlântica, onde eu moro, diz que triplicou de preço. Triplicou. É uma barbaridade do dia para a noite. Agora é possível, como eles estavam estagnados também, que eles fossem, já tivessem mais ou menos esse valor e tivesse sido havia um represamento do preço, entendeu? Os imóveis não valorizaram, não tiveram valorização nenhuma num determinado período. E foi um período longo. Foi um período longo. É o que está acontecendo hoje com o mercado acionário, é a mesma coisa. Está tudo parado. A crise americana de 2008 e essa crise europeia também agora, viu, está refletindo também no mercado, porque felizmente nós temos uma economia boa, estável aqui. Nós temos, por exemplo, a época do petróleo aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Isso favorece bastante ao nosso estado, viu? Esses novos poços, nova exploração de petróleo, isso tem ajudado muito o estado. Para o senhor ver o seguinte, em relação de um ano para outro, tem havido um aumento de 80% no número de construções novas aqui no estado, na cidade do Rio de Janeiro. É um aumento muito grande. Nós tínhamos aqui, há uns 3 anos atrás, uma média de 10 mil prédios por ano. Hoje, esse ano passado, de 2011, agora fechou 28 mil prédios. Então, hoje, em termos de unidades, aí, nós aumentamos substancialmente. E hoje uma cidade, o Rio de Janeiro, não tem muito espaço para ser construído, por causa exatamente da procura das pessoas. E outra coisa mais importante, que antigamente a pessoa construía o prédio e não tinham pessoas para adquirir. Hoje, às vezes, eles nem fazem o lançamento do prédio, já vendem antes. Já vendem antes, é uma facilidade muito grande. Deixa eu dar um palpite, que eu sou um palpiteiro nesse assunto. Experiência de vida muito grande. Sabe o que eu acho? Eu acho que o sistema de transportes tem uma grande influência nisso aí. Não tem a menor dúvida. Quando o senhor falou no Rio de Janeiro não há mais espaço, não, no Rio de Janeiro tem muito espaço. Que não tem é uma forma fácil de você atingir esse espaço, não é? E o senhor acha também, né? Eu, uma certa ocasião, eu não me lembro agora que era um economista, foi até presidente do BNDES, eu vou me lembrar o nome dele, mas eu assisti uma palestra dele, ele foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, um grande economista, e ele disse que o que nós temos que fazer aqui é o acesso a via transporte, entendeu? Para que a cidade fique mais próxima, como acontece em Nova York, todo mundo trabalha perto, entendeu? Trabalha longe, mas tem um acesso fácil de transporte. Então isso ajuda bastante, E eu acho que hoje estamos criando aqui as BR-3T aqui, etc. Já é uma tentativa. Na verdade, o ideal seria o metrô, né? Novas linhas de metrô. Novas linhas de metrô. O Rio de Janeiro é meio difícil por causa da topografia dele. Mas para essa zona que eu estou me referindo aqui, hipoteticamente, aquela baixada ali ali não tem morro, não tem nada. Tem não, ali é bom para metrô. Não é? É bom. Hoje a Avenida Brasil, que toda ali eu ia dizer estado, mas hoje é cidade, né? Toda a cidade do Rio de Janeiro. Aquilo ali cabe um metrô de superfície com a maior tranquilidade. Isso resolveria uma infinidade de problemas. Infinidade de problemas do trânsito, o ônibus demais, enfim, tudo se beneficiaria com isso. Né? Já tem estatística aí mostrando que às vezes determinadas pessoas de onde moram, eles gastam para ir e vir ao trabalho 3, 4 horas. E outra coisa, percentualmente é muito dinheiro. Você ganha pouco, ainda tem que gastar. É um desgaste físico muito grande. Claro, com certeza. Entendeu? É muito importante. A qualidade de vida da pessoa cai muito.
Agora, doutor Maia, eu estou lendo aqui na minha... Isso aqui é uma conversa, eu acho que para vários programas, mas de qualquer maneira eu quero explorar a sua presença aqui. O senhor que é uma autoridade no assunto, né? O mercado imobiliário sob a ótica da geração de empregos, né? Então, eu me lembrei que isso, num determinado tempo, naquela época a construção civil estava num esforço grande vinha muita gente do Nordeste para trabalhar aqui, né? Uma mão de obra que não exigia qualificação nenhuma, né? E hoje, qual é o panorama, doutor Maia, sobre isso? Hoje nós temos uma falta de material humano, falta de pessoas para trabalhar. As empresas hoje, muitas das grandes empresas, não estão conseguindo entregar suas empresas responsáveis, empresas sérias, empresas de toda a credibilidade, não conseguem entregar dentro do prazo contratual as suas unidades exatamente por falta de material humano para a conclusão das obras. Há uma disputa muito grande hoje em dia até para a contratação. O empregado, às vezes, ele já vem do Nordeste e às vezes já não quer mais trabalhar na construção civil, porque também essa escassez de material humano para o trabalho é em vários setores e as pessoas já vão para outros setores que não só da construção civil, que é um setor mais rudimentar, Mas de toda sorte, viu, está se procurando melhorar. Hoje em dia o nosso desemprego no Brasil diminuiu muito, no Rio de Janeiro substancialmente, muito também, em razão também da construção civil. E o senhor vê, por exemplo, a construção civil é tão importante porque há um aumento da receita. O município arrecada mais com IPTU, com ISS, claro. O Estado com ICMS, entendeu? A União com IPI, imposto de renda também de quem tem mais recursos, tudo para isso, entendeu? Então circula mais dinheiro, mais dinheiro circulando no mercado, os governos recebem mais, entendeu? Claro. Mais pagamento de impostos e tudo isso. Muito bem, nós vamos continuar conversando com o doutor Manuel Maia no próximo bloco sobre problemas ligados à construção civil e ao mercado imobiliário. Daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta, o programa Justiça Sem Fronteiras, conversando com o doutor Manuel Maia, presidente eleito, né, do CRES do Rio de Janeiro. Ô, Manuel, me diga uma coisa. Quanto no próximo bloco, nós falávamos, e você discorria sobre o problema das migrações internas, né, e essa mão de obra que não é qualificada, mas que é absolutamente necessária, né? Eu me lembrei aqui, eu gosto muito de futebol, nem vou dizer o meu time aqui, senão muita gente não liga mais à televisão, mas então eu gosto muito de futebol, gosto mesmo, todo dia estou vendo futebol. Né? E eu verifico hoje uma coisa que alguns anos atrás era absolutamente impensável. O Brasil hoje está cheio, mas cheio, lotado, de argentinos, de uruguaios, de bolivianos, de paraguaios, disso, daquilo. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o Brasil cresceu economicamente e tem condições de pagar mais a essas pessoas do que os países de origem. Eu te pergunto, você acha que na construção civil pode ocorrer um fenômeno semelhante? Ou já está ocorrendo? Eu nem sei. Já está ocorrendo numa dose menor, numa proporção menor, mas já está ocorrendo pela dificuldade que tem de profissionais competentes, entendeu, para a construção. E isso eles estão disputando isso no mercado. E as pessoas estão se qualificando mais, estão fazendo mais cursos nos órgãos importantes aí, como é o caso do Senai, faz muitos cursos nesse negócio. A indústria da construção civil tem proporcionado muitos cursos nesse sentido, entendeu? E isso eles estão cada vez mais se aperfeiçoando. Isso vem também a qualidade das construções, entendeu? Sim. Há um profissional mais competente, com mais estabilidade, mais habilidade na construção civil, e isso valoriza mais a própria construção civil. Muito bem. E o futuro? O que você me disse? Nós falamos em influência psicológica, mas agora não é mais psicológica, agora as coisas estão acontecendo. Como é que vai acontecer isso daqui para o ano de 2016? A expectativa... Como é a expectativa de vocês lá do CRES? A expectativa nossa é que o Brasil vai melhorar mais ainda. Nós vamos ter um incremento grande na construção civil, vamos ter muito investimento, os investimentos públicos vão ser grandes, e em razão desses investimentos grandes, o Porto Maravilha é um fator importante, aquela região ali. Aquela região é fantástica. Aquela região é fantástica, aquilo ali vai elevar bastante. Eu, uma certa ocasião, tive a oportunidade de estar em Barcelona, entendeu? E vi
o que a Olimpíada trouxe para Barcelona em termos de melhoria, exatamente em termos dessas construções todas, e aquilo ali vai melhorar bastante. Eu acho que nós vamos melhorar o nível de vida das pessoas do Rio de Janeiro, a qualidade de vida, o poder aquisitivo vai melhorar e maiores investimentos virão. Interessante como são coisas que aparentemente não tem essa relação tão íntima, mas que na verdade acontece. Os exemplos estão aí, basta olhar para ver, né? Londres, por exemplo, que está num processo extraordinário de modernização, coisa suntuosa. Londres. Se isso acontece conosco, que não acontece conosco aqui. E nós temos hoje aqui uma facilidade muito grande aqui, a riqueza do petróleo. Né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Manuel, que eu não posso deixar de fazer. Não posso, você me desculpa, mas não posso. Cresci corretor imobiliário, não é isso? E a responsabilidade civil do corretor imobiliário quando ele aproxima vendedor e comprador? Me explica, como é que funciona isso? Essa é uma pergunta também de suma importância. Primeiro, o senhor sabe perfeitamente que o Código Civil Brasileiro, nos artigos 722 a 729, tem um capítulo dedicado à corretagem. Entendeu? A corretagem, embora sendo a corretagem no sentido genérico, no sentido amplo, tanto pode ser corretagem de imóvel, corretagem de seguro, etc. Mas ali está delineado ali todo o princípio da corretagem imobiliária. O que nós precisamos, na realidade, e o que nós pretendemos fazer no Rio de Janeiro é uma moralização muito grande do profissional. Nós pretendemos transformar, daqui a uns 2 anos, eu quero criar dentro do Cresce uma universidade Cresce. Nós queremos fazer com que todo profissional esteja realmente habilitado para isso. Nós pretendemos fazer uma campanha de valorização profissional perante a mídia eletrônica, inclusive, toda a mídia, entendeu? Para mostrar à própria sociedade a importância que tem de fazer toda a negociação, toda a intermediação via um profissional devidamente habilitado. Para isso, nós vamos dar a ele subsídios importantes para que ele corresponda àquela confiança. Isso é um programa da tua gestão? É um programa da tua gestão. Eu estou utilizando o seu programa para isso. Não, eu quero, graças a Deus, eu quero traduzir isso também de uma outra maneira. Quer dizer, que hoje não é bem assim, quer dizer, não é como a gente almejaria que fosse. Não é. O que significa que, eventualmente, um corredor possa trazer um prejuízo para alguém. Se pode trazer um prejuízo para alguém, alguém vai poder acioná-lo judicialmente, não é isso? Vai. Isso tem acontecido muito, né? Tem acontecido, há um descontentamento às vezes grandes, mas os próprios corretores estão melhorando bastante. As empresas imobiliárias estão investindo na valorização desses profissionais, estão investindo também em conhecimento para os profissionais. Há cursos superiores hoje só de gestão imobiliária. Tem uma universidade aqui que tem um curso há 12, 13 anos aqui, só na formação do profissional da gestão imobiliária, o que é muito importante para nós. Por isso é que às vezes nós menos experimentados nessa questão, às vezes você vê o corretor oferecendo imóvel e bota na Cresce. Cresce no mercado. Quer dizer, que é aquilo para dar mais respaldo, mais segurança. Aquilo que ele está oferecendo. Né? Você está vendo, eu estou aprendendo aqui, eu faço esse programa, mas aprendo também. Mas é isso mesmo. Você sabe que nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? Eu sei. Mas eu também aprendo. Muito bem. ABAD e Secov, o que é isso, meu querido? ABAD é a Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Nós tivemos na ocasião aqui vamos dizer assim, um padrinho muito importante na formação disso aí, não só o doutor Luiz Antônio de Andrade, como o doutor Breno de Andrade, o doutor que está com mais 100 anos, doutor Breno. Ainda mais 100, e com saúde plena. Mas foram 2 figuras extraordinárias. Extraordinárias. O Secov é o sindicato das empresas de compra, venda e administração de imóveis e representante de todos os condomínios do estado do Rio de Janeiro. Hoje nós temos 33 mil condomínios associados, é uma entidade muito séria, tem uma programação muito boa. Os condomínios são associados para qual finalidade? Qual é a finalidade? Hoje o Secov proporciona tudo aquilo que os condomínios necessitam. A coisa fundamental hoje que nós temos lá, que é exatamente a convenção coletiva dos empregados dos edifícios. É celebrada entre o Secov, que é o sindicato dos condomínios, e entre os sindicatos condomínios, onde estabelece o piso salarial deles e todas as vantagens legais, tudo isso sobre o assunto. Muito bem. Estamos chegando ao final. Eu quero agradecer muito especialmente ao doutor Manuel Maia
por ter vindo aqui conversar com os senhores sobre esse assunto tão interessante, tão importante, não é, da nossa vida administrativa, financeira e judiciária, né? Muito obrigado e ficaremos sempre à sua disposição. Eu que agradeço aí o programa. Nós aqui, nós estamos atentos. Agradeço ao programa a oportunidade que nos deu de trazer as nossas ideias para cá. Eu também fico à disposição do programa, eventualmente, se for necessário, para qualquer outra coisa. Muito obrigado. Fale conosco, hein? www.jsemfronteiras.com.br. Propósito disso, a senhora telespectadora Rosemary Bueno faz a seguinte pergunta. Eu qualquer dia vou perder o meu emprego, porque ela só faz. As últimas vezes que eu tenho recebido perguntas aqui é para o convidado responder, então eu vou passar para você. Ela quer saber o seguinte: o que o CRES pode fazer para valorizar? Aliás, nós já falamos sobre isso, não é? O ofício de corretor de imóvel, mas dá uma pincelada o CRES vai fazer. Para não deixar a nossa telespectadora Entendo. Eu fico satisfeito com a pergunta, porque nos dá a oportunidade de voltar a ele, entendeu? Que exatamente nós queremos fazer um curso de valorização profissional, e essa valorização profissional passa por um conhecimento técnico, com aulas, cursos. Na realidade, o profissional teria que ter bastante conhecimento para desempenhar a altura e honestidade e ética profissional a missão que lhe foi confiada pelo seu cliente. Muito bem. Pronto, a senhora está muito bem atendida e muito obrigado também pela sua participação. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um modo de agir, mas um hábito. Aristóteles. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima vez.